Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Nosso Futuro em Comum, um podcast que olha para as notícias ambientais ao redor da Terra para nos ajudar a refletir sobre a pauta mais importante do nosso tempo. Hoje nós vamos falar sobre a onda de calor no Sudeste que terminou em tempestades e se relaciona com uma morte que foi muito sentida e que já foi também bastante repercutida em todo o Brasil. Fora do país, falamos sobre as chuvas torrenciais no Chifre da África, uma região muito vulnerabilizada, e só na Somália, desde o início de novembro, quase 800 mil pessoas já sofreram deslocamento forçado em função dessas chuvas. Por fim, também vamos abordar uma questão muito espinhosa, né? Psicanálise ou glifosato? Qual deles será que é uma ameaça maior à saúde humana? Eu sou a Marina Godward, pesquisadora de uma vida mais natural e mais conectada com a natureza, internacionalista de formação e mestranda em ciência da sustentabilidade. E comigo está aqui o Xande, meu parceiro que acreditou na ideia desse podcast desde o primeiro momento e vai me acompanhar na análise das notícias dessa semana. Mais uma vez, vamos que vamos. Então bora começar? Gente, antes de começar, queria fazer um comentário aqui. Vocês sabem que 15 dias é bastante tempo, muita coisa acontece no Brasil e no mundo. Então é possível que a gente acabe deixando de fora algumas coisas que talvez vocês considerariam importantes. E se isso acontecer, me manda uma mensagem no meu Instagram, @marinagodward, ou deixe um comentário aqui embaixo. Assim nós vamos melhorando o conteúdo juntos e entendendo o que é mais importante para vocês. E se vocês tiverem pedidos de pauta, tipo, saiu uma notícia sobre, por exemplo, extensão do uso de glifosato na União Europeia e vocês querem entender melhor, pode nos pedir também, que aí a gente tenta trazer aqui e explicar. Então bora começar. Como sempre, vamos falar de Brasil. Primeiro, vamos para um giro rápido climático pelo Brasil, apresentado pelo Xande. Entre os dias 16 e 19 de novembro, fortes chuvas e enchentes vitimaram o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, o nível do rio Taquari novamente subiu muito e dessa vez provocou 3 mortes, além de deixar milhares de desabrigados. Em Santa Catarina foram registradas 2 mortes em função dos temporais, além de perdas materiais. Já o Sudeste foi assolado por uma severa onda de calor na última semana. Com isso, a demanda por energia bateu recorde histórico por 2 dias consecutivos e fez o governo importar energia de hidrelétricas argentinas, além de ativar algumas usinas termoelétricas. Isso seguiu até que a mesma frente fria que provocou os temporais na região sul atingisse o Sudeste, o que aconteceu no domingo, dia 19, e também nesta região provocou novas tempestades. Ainda durante a onda de calor, o município de Araçuaí, em Minas Gerais, teve no domingo, dia 19, o dia mais quente já registrado no Brasil, não no ano, mas na história, com temperatura de 44,8 graus Celsius. Agora vamos às notícias mais aprofundadas para a gente debater com vocês. Primeiro show de Taylor Swift no Brasil, que ocorreu em meio à onda de calor, registra uma morte e mais de 1.000 desmaios. Bom, gente, Xande me olhou com cara de chocado aqui porque ele não sabia do número de mais de 1.000 desmaios, mas é isso aí. E por mais difícil e repetitivo que seja, é evidente que essa notícia não podia ficar de fora, né? Já que um dos nossos principais objetivos aqui é mostrar como os efeitos da crise climática vão afetando os mais variados aspectos do nosso dia a dia e vão meio que minando a nossa vida. Então eu vou tentar fazer uma breve linha do tempo. Como o Xande acabou de falar, na última semana a região sudeste enfrentou uma forte onda de calor, sendo que o Rio de Janeiro chegou a registrar os dias mais quentes do ano já em novembro. Durante a semana já estava evidente de que a situação nos dias seguintes ia ser bem difícil. E uma das imagens que mais circulou na internet foi o vídeo de uma mulher que teve que quebrar as janelas de um ônibus porque o filho estava passando mal ali dentro por causa do calor. A previsão sempre foi de que as temperaturas mais altas seriam no final de semana. Acontece que chega sexta-feira, dia do primeiro show da Taylor Swift, e a situação é a seguinte. Pessoas passam literalmente o dia na fila para entrar no estádio, torrando num sol de 40 graus, com sensação térmica bem maior, sem receber nenhum auxílio da produtora ou da prefeitura. Quando finalmente abrem os portões, mais de 60 mil pessoas lotam um estádio que tinha sido tapado por tapumes para que o show não pudesse ser visto de fora, o que não faz nenhum sentido. O que criou uma estufa e fez com que a sensação térmica chegasse a 60 graus ali dentro.
Isso é surreal. Para deixar tudo ainda pior, as pessoas foram proibidas de levar água e encontraram um estádio com a água desligada, ou seja, não tinha nem torneira de banheiro nenhum funcionando para se refrescar, e os copinhos de água estavam sendo vendidos por preços que variavam entre 6 e 12 reais, segundo diferentes relatos, né? E reparem que eu falei copinhos e não garrafinhas. Sucede que, com tanto calor, mais de 1.000 pessoas desmaiaram e uma das meninas que passou mal, a Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos, teve uma parada cardiorrespiratória e chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu e a gente sente muito. Sentimos muito e expressamos aqui as nossas condolências e frustrações e revolta. Isso foi na sexta, né, gente? Todo mundo acordou no sábado com a notícia dessa tragédia, que, de verdade, eu acho que chocou o país não só pela fatalidade, mas pelo descaso com que foram tratadas as pessoas que estavam ali, gastando uma grana danada, investindo tempo e dinheiro para viverem um dos dias mais sonhados da vida delas. E aí, no sábado, sim, a situação melhorou. A prefeitura colocou agentes da SEDAI, que é a companhia de água aqui no Rio de Janeiro, para distribuir água gratuita para as pessoas que estavam na fila. Tiveram caminhões do Corpo de Bombeiro molhando as pessoas e o ministro da Justiça, Flávio Dino, teve que emitir um decreto obrigando a permissão de entrada das pessoas com as suas garrafinhas de água nos eventos. E sábado foi ainda mais quente que na sexta, e no fim o show foi cancelado por causa da temperatura, o que já devia ter sido feito na sexta-feira, né, gente? E o que choca é o que foi necessário para que essas medidas fossem tomadas, porque, como eu falei, essas temperaturas altas já estavam previstas desde pelo menos o começo da semana. E agora, gente, quero compartilhar com vocês um caso um pouco mais pessoal. Sábado de manhã, acordei com essas notícias, né? E fui conversar com o Xande sobre isso. A gente passou 1 hora debatendo e discutindo sobre o que poderia ser feito para remediar essa situação, o que deveria ter sido feito para evitar que a situação fosse tão ruim, né? E a gente chegou à conclusão de que é necessário que as produtoras desses mega eventos tenham planos de contingência climáticos. Assim como existem planos de contingência para incêndio, a gente precisa começar a ter planos de contingência para eventos extremos climáticos. Por exemplo, vamos lá. Começo da semana já está previsto de que vai ser 40 graus? Acontece isso, isso e isso. Prefeitura se mobiliza para distribuir água, produtora se mobiliza para ter bebedouro, sensação térmica dentro do estádio, bate 50 graus, chuva de água nas pessoas. Sensação térmica dentro do estádio, bate 60 graus, nunca deveria acontecer, mas se acontecer, sei lá, mais chuva de água nas pessoas, distribui água para as pessoas, né? Assim, a gente precisa que as produtoras que estão organizando esses mega eventos levem em consideração as mudanças climáticas, porque elas não vão parar de acontecer. E se eles querem continuar fazendo esses eventos em meio a esses dias de eventos extremos, é necessário que tenham planos de contingência e apresentem esses planos ao terem autorização de fazer esses eventos. Enfim, é isso. Fala alguma coisa, gente? O nosso debate girou sobre até que ponto as pessoas têm que se proteger e até que ponto as pessoas têm que ser protegidas em função dos eventos extremos. Não adianta a gente esperar que os indivíduos por si sozinhos vão dar conta da situação, isso é inviável mesmo. A gente precisa coletivamente dar conta dessas situações, a gente precisa coletivamente proteger os indivíduos que, enfim, querem acessar eventos culturais e não simplesmente jogar nas costas deles que eles sobrevivam às condições adversas, porque isso não é justo. Bom, sigamos. Com mais de 3.000 focos nos primeiros 15 dias de novembro, incêndios avançam pelo Pantanal. A situação do Pantanal é bem grave, gente. Esse é o pior novembro em números de focos de incêndios em 21 anos. Os incêndios chegaram a atingir até a Transpantaneira, que é a principal via de acesso ao Pantanal, o que acaba dificultando os trabalhos de resgate. Até o dia 16 de novembro, a última quinta-feira, a estimativa é que os incêndios em 2023 já tenham consumido 1 milhão de hectares do Pantanal e, segundo especialistas da UFRJ, já foram mais de 7% do bioma queimados desde o começo do ano. 7% em um ano é muita coisa, gente. E por que isso está acontecendo agora? Principalmente por causa dos efeitos do El Niño sobre a região, que fazem com que tenha pouca chuva e ondas de calor intensas, ou seja, é o prato perfeito para uma situação de seca prolongada, que, como a gente sabe, deixa a região mais vulnerável para os incêndios. E agora, sejamos justos, né? Segundo o meteorologista Guilherme Borges, que foi entrevistado pelo G1,
Tem algumas regiões isoladas nas quais a gente não pode atribuir a culpa dos incêndios às ações humanas, como normalmente é o caso. O que costuma acontecer nesses lugares é que as pancadas de chuva não acumulam água suficiente e normalmente vêm acompanhadas de raios, que, quando atingem esse solo que está seco, né, e entram em contato com a vegetação, podem dar início a incêndios. Além disso, tem a questão dos ventos, que, como a gente já repercutiu em outros casos de incêndios, ajudam a espalhar o fogo com mais facilidade. E ó, gente, para controlar a ansiedade climática que deve estar batendo aí, ontem, domingo, dia 19, choveu no Pantanal e as temperaturas, graças a Deus, baixaram, o que ajudou muito a controlar o fogo. Agora as equipes de resgate estão trabalhando para resgatar os animais que foram machucados pelos incêndios. Taxa de desmatamento cai 22% na Amazônia e atinge o menor nível em 5 anos. Segundo dados do INPE, a taxa de desmatamento na Amazônia caiu 22% esse ano e ficou abaixo de 10 mil quilômetros quadrados pela primeira vez desde 2018. 10 mil quilômetros quadrados ainda é muito, mas o foco aqui é que a gente está tendo um movimento de redução. E por que a gente está ouvindo isso agora se o ano ainda não acabou? Porque o período analisado é de agosto de 2022 até julho de 2023, que é quando ocorre o intervalo entre as estações secas na Amazônia. Segundo a nossa ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, a principal ferramenta para esse resultado é o aumento da fiscalização do IBAMA e do ICMBio, que já tiveram, olha só, um aumento de 200% na sua fiscalização quando comparado com o ano passado. O IBAMA aplicou 100% a mais de multas e o ICMBio teve um aumento nas suas multas de 320%. A aplicação deles, no caso, né? Não que eles receberam as multas. E como dá para fazer? É muito comum que a gente ouça pessoas dizendo que é muito difícil controlar o desmatamento na Amazônia, que é tudo ilegal, que não tem controle, que a Amazônia é terra de ninguém. Mas isso não é verdade. Dá para fazer. O Brasil já fez isso uma vez e agora está aí fazendo de novo. E como bem apontou a nossa ministra, a principal ferramenta para isso é o comando e controle. E ó, para quem quiser saber mais sobre esse assunto, eu super indico um estudo que foi publicado em 2017 pelo Instituto Escolhas, que mostra que reduzir ao máximo o desmatamento no Brasil teria um impacto praticamente nulo na economia. Ou seja, é viável economicamente também. E para finalizar, agora a gente tem que ficar de olho no Cerrado e nas fronteiras da Amazônia, porque infelizmente a gente sabe, pelo histórico do desmatamento no Brasil, que ele não vai embora, ele só viaja. Agora bora falar de mundo. E de novo, vamos a um rápido giro climático apresentado pelo chat. Na Alemanha, 2 ativistas climáticos do grupo Última Geração foram detidos por pintarem de laranja 2 colunas do portão de Brandemburgo, em Berlim, para chamar a atenção para a crise climática. O grupo já tinha pintado em outra ocasião outro lado do portão numa ação que foi ainda maior, então agora os 2 lados estão pintados e não tem mais como fazer de conta que a crise climática não está aqui. Na Austrália, centenas de estudantes participaram de protestos da School Strike for Climate em Sydney e Melbourne. Eles pedem principalmente para que sejam pausados novos projetos de exploração de carvão, óleo e gás. É importante lembrar, né, que isso está acontecendo enquanto a Austrália passa por mais uma onda de incêndios florestais que tende a aumentar a ansiedade climática da população, principalmente os mais jovens. E falando em escola, no Texas, nos Estados Unidos, o Conselho de Educação, que é controlado pelos republicanos, votou contra a inclusão de materiais que abordem a pauta da crise climática no material escolar do Estado, gente. E olha só, o argumento é inacreditável que as pessoas não tenham vergonha de falar uma coisa dessas. É que os textos eram muito negativos em relação à indústria dos combustíveis fósseis, que, né, são a maior indústria do Estado. É inacreditável. Além disso, vocês lembram que na quinzena passada falamos sobre o alto grau de poluição do ar em Nova Delhi, que chegou a levar as autoridades locais a fechar escolas e interromper o transporte público, tudo isso? Bom, essa situação continuou, levando as autoridades a interromperem as aulas na escola por um período de quase 2 semanas. Essa situação também atingiu Lahore, uma das cidades mais populosas do Paquistão, que já é considerada uma das cidades com a pior qualidade do ar no mundo. O governo de lá decidiu fechar o comércio e as escolas por 4 dias para limitar a circulação de pessoas. Na cidade de Grindavik, ou algo assim, na Islândia, cerca de 4 mil moradores tiveram 3 horas para deixar suas casas na madrugada do sábado, dia 11 de novembro, devido ao elevado risco de erupção vulcânica na região.
Lembrando, a Islândia é uma região, enfim, de tectonismos muito intensos. Essa medida foi tomada porque foram encontradas evidências de magma se espalhando pelo subsolo e atividades sísmicas fora do comum para a região. Tá? Gente, as imagens na internet são, assim, chocantes. É o magma se espalhando, assim, pelo meio das cidadezinhas. É uma coisa meio louca mesmo. Até o momento, não explodiu. A Catalunha, na Espanha, está vivendo atualmente a pior seca da sua história, segundo a diretora do Serviço Meteorológico da região. Para reverter essa situação, seria necessário que chovessem 500 milímetros nos próximos dias. E isso, entre outras coisas, também seria muita água para pouco tempo, talvez trouxesse outros problemas. 500 milímetros é o equivalente ao que chove na região ao longo de 4 meses. E não há previsão de que essa chuva ocorra na Catalunha nem a curto nem a longo prazo. Para fechar, vamos ao continente africano, porque infelizmente chuvas torrenciais têm atingido a região leste ou nordeste do continente, têm provocado mortes e já milhares de deslocados climáticos, isto é, pessoas que têm um deslocamento forçado em função de algum evento climático. Na Somália, foi registrada a pior inundação em décadas, levando 800 mil pessoas a deixarem suas casas. Gente, só em termos de comparação, a Somália tem 17 milhões de habitantes e é quase 1 milhão desses habitantes sendo deslocados por causa dos eventos extremos. É muita gente, tanto em termos de muita gente, quanto em termos de proporcionalidade. A situação das chuvas torrenciais é agravada pelo fato de que ela chega já num solo degradado, que vinha sofrendo com um período de seca prolongada. E aí isso quer dizer que não tem tantas raízes no solo e que essas raízes, portanto, não retêm a umidade ali e essa água entra lavando e lavrando tudo que está na frente. Na Etiópia, que é um país vizinho, 20 pessoas morreram e mais de 12 mil pessoas deixaram suas casas. Por último, no Quênia, a gente não encontrou o número de pessoas que tiveram que deixar suas casas, mas 15 pessoas morreram e 97 hectares de terra agricultável com 1.000 animais de criação foram destruídos. Pelo que nós pudemos apurar, essa terra destruída com os animais de criação em cima significa provavelmente que os animais morreram. Falando em Quênia, vamos passar para uma notícia um pouco mais positiva. Quênia declarou um feriado nacional para encorajar o plantio de 100 milhões de árvores para combater as mudanças climáticas. Isso faz parte de um plano do governo de que sejam plantadas 15 bilhões de árvores em 10 anos. Para que isso fosse possível, o governo disponibilizou cerca de 150 milhões de mudas em viveiros e orientou todas as pessoas a plantarem pelo menos uma dessas mudas em áreas públicas designadas. Uma coisa que eu achei bem legal, gente, foi que eles criaram um aplicativo para monitorar o plantio dessas árvores e assim as pessoas podem cadastrar ali quando elas estão plantando, qual espécie e onde elas plantaram. Isso eu achei muito bom, porque permite que as pessoas que talvez estejam se sentindo sozinhas plantando na sua região vejam ali as movimentações e se sintam parte de um movimento que é maior e mais organizado ao redor de todo o país, né? Mas, como nem tudo são flores, tem alguns pontos de atenção. Alguns ambientalistas pontuaram que muitas dessas 150 milhões de mudas eram de espécies exóticas, o que... Gente, está colocando a mão na cabeça aqui. O que não é ideal para o reflorestamento, né? Como a gente sabe. E o governo foi criticado por fazer esse projeto ao mesmo tempo em que não controla a extração ilegal de madeira em florestas públicas. Ou seja, corre um risco de se estar plantando árvore para no futuro outras pessoas simplesmente fazerem um corte legal. E por último, uma crítica que é minha, da Mima. Apesar disso, gente, eu acho que o Quênia está de parabéns e eu adoraria que a gente tivesse uma iniciativa assim no Brasil. Enquanto a gente não tem, falaremos mais ainda hoje sobre o que a gente já tem de iniciativas de reflorestamento no Brasil. Então, fiquem ligados até o final, que tem novidade boa chegando. Produção global de vinho pode ser a pior em 6 décadas. Gente, sejamos sinceros, estou colocando essa notícia aqui porque eu gosto de beber vinho e acho que vocês também gostam, então vamos falar sobre isso. Segundo uma matéria que foi publicada no site da BBC, no 7 de novembro, tendo como fonte a Organização Internacional do Vinho, a produção da bebida no mundo todo esse ano, 2023, deve ser quase 7% menor que no ano passado. A parte que mais surpreende de fato é que se isso se concretizar, esse vai ser o pior rendimento dos últimos 62 anos, desde 1961. Agora parem para pensar quanto a produção de vinho ao redor do mundo já não cresceu
quanto as nossas técnicas agrícolas já não melhoraram nos últimos anos, e mesmo assim tem chance da gente ter uma das piores produções em 6 décadas. E o motivo a gente já sabe, né? São as condições climáticas. A organização disse que fatores como geadas, chuvas fortes e secas prolongadas afetaram a produtividade das videiras, essas plantas que dão uva. Bom, como eu falei, eu acho essa notícia interessante porque eu gosto de vinho e me preocupo com um possível aumento do preço, mas principalmente porque eu acho muito legal a gente pensar sobre um argumento que é muito comum a gente ouvir do pessoal do agro, que é que a inovação tecnológica e a agricultura de precisão podem garantir o aumento da produtividade. O que não faz sentido quando a gente pensa na realidade, que é um mundo que está adentrando a era da ebulição global, né? E por que eu digo isso? Porque essa confiança que eles têm na tecnologia parte de um pressuposto de que o maior problema é uma questão de produtividade. Se eles fossem mais eficientes, poderia se produzir mais. Quando a gente sabe que, atualmente, a maior ameaça para a produtividade são as condições climáticas adversas. Adianta muito pouco a gente ter super equipamentos para agricultura de precisão se a gente tem uma estiagem de 4 meses ou 6 meses de ciclone que praticamente destroem a produtividade de uma região. Vocês não acham? E diferentemente do que se pode pensar, as ações humanas influenciam esses ciclos todos. A gente não fica simplesmente esperando chover ou deixar de chover. O que a gente faz impacta no tanto que chove ou deixa de chover e como chove ou deixa de chover. O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, renuncia após escândalo de corrupção. E aí vocês devem estar se perguntando o que essa notícia está fazendo aqui. Acontece que essa é a primeira queda de primeiro-ministro que está em notícia por um escândalo ambiental. O que aconteceu foi o seguinte: o António Costa é o primeiro-ministro de Portugal desde 2015 e desde 2019 está rolando uma investigação lá sobre um possível favoritismo na concessão da construção de uma planta de hidrogênio verde e de um centro de dados que estaria associado a essa planta de hidrogênio verde. Desde 2019, essa investigação se expandiu e começou a envolver também os contratos de exploração de 2 minas de lítio em Portugal. E aí agora um parênteses aqui, gente. Não sei se vocês sabem, eu não sabia antes de pesquisar para esse episódio, mas Portugal diz ter a maior reserva de lítio da Europa Ocidental. E com isso, eles estão querendo despontar no mercado europeu como um dos principais fornecedores desse metal para as empresas que produzem bateria, né? Que é um produto que está sendo muito demandado com a questão da transição energética, porque todas as coisas elétricas, carro elétrico, até as fontes de energia elétricas, elas demandam bateria. Bom, voltando aqui, nos últimos meses, Portugal aprovou 2 projetos de mineração de lítio no seu território e a investigação é para descobrir se houve favoritismo ou até algum esquema de corrupção nessas concessões da exploração das minas de lítio também. A investigação já envolveu o chefe de governo do primeiro-ministro, o prefeito da cidade de Sines, que fica perto de Lisboa, 2 executivos, o ministro da Infraestrutura e o ministro do Meio Ambiente e do Clima, e finalmente chegou no primeiro-ministro, que acabou renunciando no dia 7 de novembro. Agora, gente, pasmem, tá rolando uma polêmica, porque parece que houve um erro na transcrição de mensagens e o envolvido seria o ministro da Economia, que é o Antônio Costa Silva, e não o primeiro-ministro Antônio Costa. Independente de quem seja, o fato é que agentes de primeiro escalão do governo estão sendo investigados por esquemas de corrupção ambiental. E falando em corrupção, em Londres foi nomeado um novo secretário do Meio Ambiente no dia 13 de novembro e ele também é alvo de investigações, já que no dia 20 de outubro ele recebeu 3.000 libras do fundador de um think tank de negacionismo climático. Oh, que beleza, hein? Agora a investigação é para entender se isso teria sido um lobby para influenciar a tomada de decisão política dele como secretário do Meio Ambiente, o que, gente, sinceramente, é meio difícil até de defender que não, né? Ainda mais sendo no governo do Rishi Sunak, que é o atual primeiro-ministro do Reino Unido, e até já declarou que a questão climática não é uma prioridade para o governo dele. Bom, gente, independente do resultado dessas investigações, o que importa é que a gente sabe que um tema está se tornando relevante quando começa a ter escândalos de corrupção envolvendo ele, né? Se ninguém liga para o assunto, ninguém está disposto a colocar dinheiro para influenciar. Mas quando o assunto começa a ser relevante, começa a valer o investimento, entre aspas, né? União Europeia proíbe a exportação de lixo plástico para países fora da OCDE, o que é ótimo. Veremos. A Comissão da União Europeia, que é a principal autoridade do bloco, concordou na última sexta-feira, 17 de novembro, a banir a exportação de resíduos plásticos para fora da OCDE a partir da metade de 2026,
O que, segundo eles, é um sinal de que a União Europeia está finalmente assumindo sua responsabilidade pelo seu papel no problema do acúmulo de resíduos plásticos no mundo. Porém, como sempre, algumas críticas já foram apontadas. Gente, meu papel aqui não é dizer que nada é bom, é só mostrar para vocês os dois lados, tá? Primeiro, é que o banimento é apenas para resíduos plásticos e ainda permite que outras formas de resíduos sejam enviadas para esses países. E segundo, que o banimento não envolve a Turquia, que é um dos principais importadores de plástico da União Europeia, mas também é membro da OCDE, ou seja, ela acabou ficando dentro da área permitida, né? E assim, gente, lembrando que as taxas de reciclagem na Europa são muito melhores que a do Brasil, isso é um fato. 1/3 dos resíduos são reciclados, só que do resto, grande parte é queimada. Como muitas vezes eles usam o gás resultante da combustão para sistemas de aquecimento, eles acabam considerando isso uma gestão sustentável dos resíduos. Mas a verdade é que, né, é combustão, gera emissões de gases de efeito estufa e muitas vezes acaba com a vida útil de um material que, pensando em termos de economia circular, ainda poderia ser reutilizado, consertado ou reciclado antes de precisar ser destruído. Então, por que eu estou falando isso? Só para lembrar que, às vezes, a gente olha para a situação de reciclagem da Europa, a gente acha que é mil maravilhas e a gente fica achando que, meu Deus, como eles são muito melhores, mas existem pontos de atenção também, tá? E uma última coisa sobre isso, tem um comentário aqui que eu achei legal para destacar, que é do Pernil Weiss, um dinamarquês membro do Parlamento Europeu, e ele disse o seguinte, abre aspas. Mais uma vez, seguimos a nossa visão de que lixo é um recurso quando devidamente gerido, mas não deve nunca, em nenhum caso, causar danos ao meio ambiente e à saúde humana. E aí, gente, eu vou me expor aqui e compartilhar com vocês um teto que eu tenho em relação a essa questão dos resíduos dos países ricos, tá? Principalmente no caso da mineração. Eu acho que conforme os países ricos vão se dando conta de que, como falou o moço europeu, lixo é um recurso, eles vão começar a fazer uma exploração desses seus resíduos que foram enviados para os países menos desenvolvidos. E eu acho que isso aí ainda vai dar problema no futuro, vai ser uma outra forma de exploração, vão começar a querer pegar de volta seus lixos, minerar nos seus lixos, que a gente sabe que hoje em dia, para países que não têm várias fontes de mineração, minerar em lixo eletrônico é um caminho que está se tornando importante. Então, não sei, acho que isso aí é um ponto de atenção para o futuro, hein? Acho que talvez a gente veja alguns dilemas internacionais por causa dessa questão aí. Agora vamos para a parte de vida animal. Hoje eu estou inaugurando vários quadros novos nesse podcast e um deles é da parte de vida animal, porque a gente sempre tem notícias da vida animal e eu acho que é legal a gente começar a falar delas aqui quando a gente tem. Primeiro é uma notícia de que saíram imagens inéditas que mostram que uma equidna perdida não estava extinta, como se pensava. Então, assim, gente, é um animalzinho que parece um tamanduá. Eu não sou da biologia, né? Então me perdoem se na verdade não tiver nada a ver, mas pela foto para mim parece. Se acreditava que ele estava extinto e agora filmagens mostraram que ele não está mais extinto. Que no caso ele não esteve extinto, que ele voltou das cinzas. Não, gente, que ele não estava extinto como se imaginava. Então é isso aí, vitória da natureza. Segundo é que foram encontrados novos registros de uma onça parda no Rio de Janeiro, o que é muito legal, onças voltando para o Rio de Janeiro. Só é importante quem mora em áreas mais afastadas prestar atenção nisso. E por último, gente, tem uma notícia que eu achei bem legal de trazer aqui para vocês, porque eu sei que vocês também gostam de fontes, né? Enfim, fontes de documentários, leituras e tal. Foi publicado no Brasil, em parceria com a Documenta Pantanal, um livro chamado Rewild em Argentina, que conta, abre aspas, os desafios e êxitos da restauração de ecossistemas e da reintrodução de animais nativos previamente extintos em diferentes regiões da Argentina. Fecha aspas. Esses projetos são liderados pela Fundação Rewild em Argentina e uma das ações mais emblemáticas deles foi trazer de volta as onças pintadas. O livro está disponível para download gratuito no site documentapantanal.com.br. Eu já dei uma olhada por cima e é realmente muito lindo. Também tem uma versão impressa, mas o preço dela é um pouquinho salgado, R$250. E infelizmente, gente, já que estamos falando de Argentina, nada a ver com vida animal, mas eu vou aproveitar o gancho aqui. Precisamos dar a notícia de que no último domingo foi eleito o candidato Javier Milei como próximo presidente do país. E apesar de nosso foco aqui não ser comentar política, eu acho importante a gente fazer essa nota porque ele é declaradamente um negacionista climático. E a gente espera que pelo menos belas iniciativas como essas que a gente acabou de contar não sejam interrompidas, né?
Tum, 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 tum. Papelão da quinzena. Ó, gente, mais um quadro sendo inaugurado aqui. Na verdade, esse aqui já teve na última quinzena, né? Depois da Kim Kardashian com o seu anúncio bizarríssimo sobre crise climática, chegamos a mais um papelão que foi o artigo publicado pela Natália Pasternak, no qual ela defende o uso de agrotóxicos, principalmente o glifosato, diz que ele não apresenta riscos à saúde. Sinceramente, eu achei que, assim, depois de já ter publicado o seu livro, que foi muito polêmico, ela praticamente enterrou a reputação dela com uma defesa de agrotóxicos, porque, né, sinceramente, a gente tá no século XXI, 2023, já fazem quantos? Quase 60 anos, já fazem 60 anos que saiu a Primavera Silenciosa da Rachel Carson para nos mostrar todos os riscos, né, do uso de agrotóxicos. 60 anos depois vem alguém tentar defender, simplesmente não faz sentido, é realmente dar uma descarga na sua reputação. Então, E aí, galerinha, hoje eu estava programada para falar também sobre a COP, como a gente fez quinzena passada. Mas como a gente já falou muita coisa hoje, já estamos estourando aqui quase 50 minutos de gravação, eu concluí que é melhor a gente deixar isso para depois, para esse episódio não ficar gigante e vocês desistirem de nos ouvir. Então, assim, no próximo episódio, a COP já vai ter começado há bem poucos dias e a gente vai fazer um episódio praticamente todo voltado para a COP, pra gente falar bastante sobre ela e conversar com calma, tá bom? Fica aqui o meu compromisso com vocês. ecoansiolítico. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Vivi Noda. Eu trabalho com comunicação de iniciativas ecológicas e regenerativas há 10 anos. E eu comecei a trabalhar com isso porque eu acredito muito que quando a gente fala de bons exemplos, quando a gente traz soluções reais, a gente se inspira, a gente aprende e a gente tem vontade de compartilhar com outras pessoas. Eu viajei o Brasil buscando quem são as pessoas, quais são essas ideias, quais são os negócios regenerativos que a gente tem por aqui e que hoje são exemplos e soluções que podem e precisam e devem ser compartilhadas. Então, Mima e Xande, muito obrigada por ter me convidado para participar desse podcast, que veio num momento extremamente importante para a gente conversar e entender melhor o que anda acontecendo com o meio ambiente no Brasil e no mundo, no momento que os noticiários falam muito mais disso do que anos atrás, porque a gente está vivendo esse colapso climático na pele. Então esse convite para mim foi muito especial e estou feliz de estar aqui hoje e também nos próximos episódios apresentando o quadro Ecoansiolítico, porque eu tenho muitas coisas boas para compartilhar com vocês. Então, bem-vindos ao quadro Ecoansiolítico e hoje eu quero começar com uma notícia que foi muito viral na internet e que é a ministra do Meio Ambiente do Quênia. Ela fez um feriado específico para que toda a população plantasse árvores. Quando a gente está num parque, a gente olha para uma árvore, às vezes a gente não dá a devida atenção que ela merece, mas as árvores e o reflorestamento é o que traz de volta a água, a fauna, a flora, que é o que regula as florestas, regula a chuva. Então as árvores elas são essenciais, primeiro passo para que a gente lide com as mudanças climáticas, que a gente ainda está num ponto que a gente pode reverter o que está acontecendo. Então, essa iniciativa específica da ministra de Meio Ambiente do Quênia fez com que ninguém trabalhasse por um dia. É feriado, ninguém trabalha, todo mundo tem uma missão. Em uma população de 50 milhões de pessoas, cada uma precisa plantar 2 árvores. Plantar 2 árvores é gratificante, é fácil, são só 2 árvores. Mas isso significa para um país que em um dia eles conseguem plantar 100 milhões de árvores. E não é só o fato do plantio, né, que traz essa movimentação da população, mas também o aprendizado. Porque quando a gente fala de solução, quando a gente fala de uma iniciativa ecológica, a gente não está falando só do fato em si. A gente está falando sobre educação, sobre conscientização, sobre aprendizado, sobre inspiração para que a partir daí a gente consiga pensar em tantas outras soluções. Então, uma população que
planta tantas árvores e falam uns com os outros sobre isso e que tem orgulho do próprio país por fazer isso, vão surgir com certeza conversas ali durante um plantio. Imagina você estar ali plantando com as suas amigas e aí vocês começam a falar, nossa, a sua árvore é do quê? Né? O que vai dar? Será que é de comer? Então a gente aprende e a gente começa a pensar no que fazer com aquilo. Agora, trazendo um exemplo aqui do Brasil de como o plantio de árvores pode transformar uma região, quero trazer para vocês o exemplo do Instituto Terra, que fica ali na região do Vale do Rio Doce. Há 20 anos, quando eu vi a foto do espaço, era muito degradado, não tinha mais árvore, não tinha mais plantas quase. A terra era tão dura que não passava mais água, não passava mais nada. Nesses últimos 20 anos, teve um trabalho de reflorestamento na área e que foi comprovado. Tem muitos estudos. Quem quiser dar uma procurada no Instituto Terra, do Sebastião Salgado, eles plantaram mais de 4 milhões de árvores nesse período. Trouxe de volta água, trouxe de volta nascentes, no plural. Foram várias nascentes que voltaram a fluir, animais, comida. Então, é uma regeneração de fato de um lugar que traz mais dignidade, traz mais qualidade de vida para as pessoas e para os animais daquela região. Isso plantando árvores. E claro, não é um trabalho fácil, tem um cuidado, tem uma manutenção, tem investimento, mas é um exemplo, os dois são exemplos de que a gente pode regenerar e que muita coisa pode ser mudada aí, freando as mudanças climáticas com reflorestamento, plantio de árvores. Então é isso por hoje, obrigada, e a gente vai falar muito mais de soluções inspiradoras nos próximos episódios. É isso aí. Muito obrigada a todos que nos ouviram até aqui. Quem quiser, eu convido que se inscreva no nosso podcast na plataforma de áudio de sua preferência. Se alguém quiser acompanhar meu trabalho como criadora de conteúdo, também pode buscar por @marinagodor no Instagram, como eu falei. Pode me mandar mensagem ali também com feedbacks do podcast, com pedido de notícias pra gente trazer pra cá. Mesmo @, pode me achar no YouTube e no TikTok. E vamos seguir acompanhando o que acontece no nosso mundo, porque o que acontece na Terra é o que acontece com a gente. Um beijo e até a próxima quinzena.